Olá, me chamo Bruna, sou mestranda na linha de exercício físico para promoção de saúde e orientanda da professora doutora Cristina Alberton. Venho apresentar o trabalho intitulado Efeitos de um programa de alongamento supervisionado remotamente durante a pandemia por Covid-19 no nível de fadiga e severidade dos sintomas em mulheres com fibromialgia. Dados preliminares de um ensaio clínico randomizado. Então, em março de 2020, sabemos que a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia por Covid-19, trazendo complicações respiratórias graves em indivíduos imunocomprometidos. Pessoas com doenças de ordem reumatológica têm a imunidade comprometida, assim a fibromialgia definida nessa classe também entra como um fator de risco para complicações da Covid-19. Então, o manejo correto, né, a terapêutica escolhida com maior assertividade, ela foi o isolamento social. Contudo, trouxe a redução do nível de atividade física e da funcionalidade, gerando até absenteísmo do trabalho. Então, sabendo que a fibromialgia ela já se caracteriza por uma doença que traz dor crônica generalizada, fadiga, distúrbios relacionados ao sono, distúrbios somáticos, e tudo isso já leva a uma redução da funcionalidade, estima-se que tenha sido aumentado devido ao quadro pandêmico, ao cenário em que nós estamos vivendo. Sendo que a fibromialgia hoje, ela atinge cerca de 3 a 6% da população mundial, então necessita de um acompanhamento. Entre as possibilidades de exercícios já estudadas, já se sabe que o alongamento é a terapêutica com uma resolução importante, com um alívio dos principais sintomas, principalmente quando relacionados à fadiga e dor. E, além disso, programas domiciliares são extremamente importantes para o cenário atual. Então, o presente estudo ele se justifica por buscar um meio de tratamento através do alongamento e que seja seguro, garantindo o isolamento social. Assim, o objetivo foi comparar os efeitos de um programa de alongamento padronizado no nível de fadiga e severidade dos sintomas em mulheres com fibromialgia que foram divididas em dois grupos, o grupo experimental e o grupo controle ativo. O estudo ele foi registrado no Clinical Trials e os procedimentos eles foram aprovados pelo Comitê de Ética da UFPEL. O recrutamento ocorreu entre janeiro e março de 2021 e as participantes foram alocadas, estratificadas por idade, após serem elegíveis, onde os critérios seriam mulheres entre 30 e 60 anos, com o diagnóstico confirmado há pelo menos 3 meses e inativas pelo mesmo período, devendo ser pelo menos semi-alfabetizadas, já que o questionário em questão foi autoaplicado. Foram 14 mulheres estratificadas, então, por idade, divididas 7 em cada grupo. Todas elas receberam um guia de aconselhamento ao alongamento, somado a um vídeo explicativo. Adicionado no grupo experimental, aulas remotas supervisionadas, de forma individual, através de videochamada pelo WhatsApp. Assim, o grupo controle precisava foram contatados a cada 15 dias e o grupo experimental precisava manter uma frequência de 75%. A intervenção ela durou 12 semanas e as sessões eram de aproximadamente 40 minutos. A escala utilizada, então, foi a escala de gravidade dos sintomas, onde compreende 4 domínios entre fadiga, sono não reparador, sintomas cognitivos e somáticos, com scores de 0 a 3, e a soma, gerando scores maiores que 5, são considerados relevantes. A análise estatística ela foi realizada pela GE, através com post-hoc de Bonferroni com comparação entre momento e grupos, e nós podemos constatar que nós tivemos resultado positivo entre momentos, não entre grupos. Então, do momento pré para o momento pós, tanto no grupo controle quanto no grupo intervenção, nós tivemos um resultado positivo na melhora dos sintomas, corroborando assim com a literatura, que nos mostra que um programa de alongamentos ele tem resultado efetivo sobre os principais sintomas e sobre a gravidade deles. Dessa forma, nós podemos concluir, através dos dados preliminares, que um programa de exercícios específico para fibromialgia, ele pode melhorar os sintomas, tanto em mulheres que foram supervisionadas ou não. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada. Olá! Hoje eu irei apresentar o trabalho intitulado
Covid-19, efeito de isolamento social na prática de atividade física e comportamento sedentário de crianças com transtorno do espectro autista, que foi orientado pelo professor Alexandre Carricon de Marques. Então, introduzindo, a Covid-19 ela é um dos problemas de saúde pública mais emergentes na atualidade, e com isso foi necessário adotar o isolamento social para a diminuição e proliferação desse vírus. No entanto, esse isolamento social, ele trouxe suspensões de locais de prática de atividade física, como as escolas, aulas de educação física, locais privados e locais públicos, que, consequentemente, está diminuindo os níveis de atividade física de crianças, segundo a Organização Mundial de Saúde. Logo, este comportamento sedentário tem aumentado, pois as crianças elas têm permanecido maior tempo em casa e maior tempo em tela, e também mexendo em dispositivos móveis, como computador, telefone, tablet, videogame. Com isso, nosso objetivo é investigar e descrever o efeito de isolamento social ocasionado pela Covid-19 na atividade física e no comportamento sedentário de crianças entre 6 a 8 anos diagnosticadas com transtorno do espectro autista do município de Pelotas. Então, como metodologia, a gente traz que o trabalho epidemiológico transversal, a nossa amostra foram escolares de 6 a 8 anos com TA de Pelotas, o nosso recrutamento dos participantes foi através das redes sociais, a nossa coleta de dados foi através da plataforma do Google Forms, com questionários que queriam investigar atividades antes e durante o isolamento social, e a nossa coleta foi feita no início de 2020, nos meses de maio a julho. Então, como exclusão, a gente tinha não aceitar o termo de consentimento livre e esclarecido, questionários incompletos e questionários duplicados. A nossa análise foi feita através de uma análise estatística do programa SPSS e o trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da SFPE. Então, como resultados, a gente traz que foram analisados 52 questionários e a nossa média de idade é de 6,88 anos. Então, a maioria dos nossos participantes era do sexo masculino, a cor predominância era branca e a maioria não era alfabetizada. Relacionado à atividade física, a gente não encontrou uma associação significativa, porém, houve uma diminuição dessas práticas no período pandêmico, sendo que antes da pandemia, 61% praticavam atividade física, enquanto durante a pandemia esse número de não praticantes aumentou para 75%. Dentre as atividades físicas realizadas, foram citadas como corridas, caminhadas, ginásticas, atividades esportivas, e no período pandêmico eles permaneceram fazendo, e as atividades, porém, em formato remoto. E também a gente traz um quadro da quantidade de vezes que eles praticavam essas atividades. Então, Cardoso, ele acredita que essa diminuição está relacionada ao fechamento de programas que atendem pessoas com deficiência, como também transtorno do espectro. Já em relação ao comportamento sedentário, foi observado um aumento no tempo de tela, então com valor de P significativo, e esse aumento de tela traz que pode estar atrelado a essas crianças permanecerem um maior tempo mexendo nos celulares, conversando com as famílias, como também em utilização de jogos como entretenimento. Então, como conclusão do estudo, a gente traz que o isolamento social, ele diminuiu a prática de atividade física de crianças com transtorno do espectro autista, e essas crianças, elas aumentaram o comportamento sedentário. E também trazemos que é necessário que seja realizado programas de atividade física em formato online, para que essas crianças, elas tenham a oportunidade de ficar em casa em isolamento social, praticando alguma atividade física. Com isso, muito obrigada. Olá, o meu nome é Milena e eu vou apresentar um relato de experiência sobre a escuta terapêutica no contexto da pandemia da Covid-19. Esse trabalho é orientado pela professora Valéria Coimbra. A Covid-19, então, ela foi detectada pela primeira vez em dezembro de 2019 e ela se alastrou rapidamente pelo mundo. Sendo a Covid uma infecção transmissível, algumas medidas são necessárias para reduzir o avanço da pandemia, sendo a mais importante e eficaz de todas o distanciamento social. A preocupação em contrair a doença, somada à solidão, pode desencadear nas pessoas sintomas de ansiedade, depressão e outros transtornos de humor. Pensando nisso, foi criado o projeto de extensão A Escuta Terapêutica no contexto da pandemia da Covid-19.
Assim, o presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência do atendimento online oferecido no website através do projeto de extensão. Trata-se de um relato de experiência. O projeto de extensão A Escuta Terapêutica no Contexto da Pandemia da Covid-19, ligado ao Grupo de Pesquisa em Enfermagem, Saúde Mental e Saúde Coletiva da Universidade Federal de Pelotas, teve início no mês de abril de 2020. Conta com a participação de professoras da Faculdade de Enfermagem, Terapia Ocupacional e Psicologia da UFPEL, além de pós-graduandos do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e membros externos. Os horários de atendimento são de segunda a sexta-feira, das 14 às 20, e ocorre através do site do grupo de pesquisa. Ao final dos atendimentos, são realizadas as anotações em prontuários eletrônicos, utilizando-se login e senha, ficando os dados armazenados em total sigilo. Inúmeros são os motivos que levam as pessoas a buscar ajuda e suporte em saúde mental. Chama atenção o fato de que alguns grupos estão em maior vulnerabilidade frente à pandemia, como é o caso de pessoas idosas e mulheres. As principais causas que levam as pessoas a buscar o projeto são sintomas de ansiedade, depressão, tristeza e ideação suicida, entre outros. Em todas as situações, realiza-se a escuta terapêutica atenta e qualificada, sendo os usuários acolhidos em suas necessidades. Pessoas idosas estão mais vulneráveis aos agravos provocados pela Covid, por isso as medidas restritivas elas precisam ser mais rigorosas. Porém, além da ameaça à vida, a pandemia pode colocar essas pessoas em maior risco de pobreza, perda do suporte social, estigma, discriminação e isolamento. Todos esses fatores contribuem para maior impacto em saúde mental. Ansiedade ou nervosismo foi relatado em 1/3 dos entrevistados no estudo de Romero e Silva. Sentimento de tristeza, solidão pelo distanciamento dos amigos e familiares foi relatado por metade dos idosos. Morar sozinho e envelhecer são considerados os fenômenos demográficos mais relevantes das últimas décadas. Na vida cotidiana, muitos idosos já encontram-se nessa situação, entretanto, é silenciada pela sociedade. Se de um lado os idosos sofrem pela solidão, restrição das suas atividades e ociosidade, as mulheres podem estar em sofrimento exatamente pelo contrário. As dinâmicas de vida e trabalho das mulheres se sobrepõem e foram intensificadas durante a pandemia. Em tempos normais, as mulheres já enfrentam jornadas exaustivas, mas agora trabalham muito mais. Isso ocorre porque as tarefas ainda não são distribuídas de forma equânime no ambiente doméstico. A pandemia exacerbou crises que já faziam parte da realidade. O processo que atravessamos, ele revela e evidencia desigualdades, especialmente em países como o Brasil e em corpos marcados pela vulnerabilização. A pandemia, então, ela expôs muitos problemas e fragilidades até então ocultadas ou invisibilizadas em nossa sociedade. Diversos fatores contribuem para o início e o agravamento de sintomas de sofrimento mental em períodos pandêmicos, como ser idoso ou ser mulher. Espera-se que possamos ter um olhar mais atento e sensível ao sofrimento psíquico das pessoas e que estejamos preparados para lidar com o sofrimento mental mesmo à distância. Uma das grandes potencialidades do projeto é a possibilidade do atendimento independente da localização geográfica. E ao compartilhar essa experiência, espera-se divulgar o trabalho que o grupo vem desenvolvendo para que mais pessoas possam se beneficiar com esse cuidado. Aqui é a capa, no caso a página para acessar o chat, as referências e muito obrigada. Olá, meu nome é Karen, sou enfermeira, mestre em Ciências da Saúde e venho apresentar hoje o trabalho intitulado Uso de substâncias psicoativas em puérperas atendidas no ambulatório em um hospital de ensino. Compõem este trabalho eu, Amanda do Rosário Tavares, Matheus dos Santos Rodrigues, Adrize Rutz Porto e Juliane Portela Ribeiro. O uso de substâncias psicoativas vem em uma crescente significativa nos últimos tempos, inclusive no período puerperal, configurando-se um importante problema de saúde pública, uma vez que acarreta consequências, muitas vezes irreversíveis, para o binômio mãe-bebê. Esses problemas podem ser de ordem biológica ou psicossociais, como, por exemplo, fraqueza, isolamento, depressão, dificuldades com os cuidados do RN ou até mesmo no convívio social.
Diante dessa problemática, o presente estudo tem por objetivo identificar o uso de substâncias psicoativas em puérperas atendidas no ambulatório em um hospital de ensino. Com relação ao método do presente estudo, trata-se de um recorte do macroprojeto Uso de Substâncias Psicoativas por Gestantes de Alto Risco e Puérperas atendidas no ambulatório da HU-FPEL-EBSER, sendo utilizado para o presente trabalho dados referentes ao perfil e uso de substâncias psicoativas das puérperas. O período da coleta de dados ocorreu de agosto de 2018 a julho de 2019 no ambulatório da HU-FPEL-EBSER. A amostra é composta por 22 puérperas, as quais atenderam aos critérios de inclusão. A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de um questionário sociodemográfico gineco-obstétrico e um instrumento padronizado chamado ASSIST. A análise das variáveis categóricas incluiu-se o cálculo de percentuais em intervalos de confiança de 99% e para as variáveis numéricas, a média e a mediana pelo software SPSS volume 22. Com relação aos requisitos éticos, a pesquisa supracitada foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa na área da saúde. Então, aqui eles apresentam os resultados dessa pesquisa. Com relação ao perfil dessas puérperas, a média de idade foi de 29 anos, variando de 19 a 41. Elas majoritariamente eram solteiras, com ensino médio completo, sem atividade laboral no momento da entrevista. Com relação ao perfil clínico obstétrico dessas mulheres, a maioria dessas puérperas teve seus filhos por meio de cesariana. O número de gestações teve uma média de 2, com desvio padrão de 1,3, variando de 1 a 6 gestações. Das puérperas que fizeram uso de substâncias nos 3 últimos meses, 5 não faziam nenhum tratamento ou acompanhamento psicológico e tinham 4 ou mais consultas de pré-natal. Com relação ao uso de substâncias psicoativas na vida, 5 puérperas referiram nunca ter usado nenhuma substância, 8, uma, 3, 2 substâncias e 6 puérperas, mais de 3 substâncias. O derivado do tabaco foi relatado por 10 puérperas e o álcool por 16. Já as substâncias ilícitas, a mais utilizada foi a maconha, referida por 5 puérperas, seguida de hipnóticos e sedativos. Com relação à frequência do uso nos 3 últimos meses, 3 mulheres referiram fazer uso de tabaco diariamente. O álcool foi utilizado por 3 puérperas com uso mensal. Quanto às substâncias ilícitas, nesta pesquisa, os derivados do tabaco constituíram-se a substância que teve maior frequência de consumo, sendo 3 puérperas referindo uso diário. Também foi a substância que teve maior desejo ou urgência de consumo, a substância que desencadeou a maior preocupação de parentes, amigos ou pessoas com o uso e que teve maior tentativas de controle, diminuição ou abstinência sem sucesso. Quanto ao risco de dependência, constatou-se que 19 puérperas apresentaram baixo risco, 3 apresentaram risco moderado para os derivados do tabaco e 2 para o álcool e 1 para a maconha. Como conclusão deste estudo, então, os resultados apontam a pertinência de se identificar o envolvimento com substâncias psicoativas por puérperas, uma vez que se trata de uma população singular, cujo perfil sociodemográfico, somado ao perfil clínico obstétrico, suscita maior atenção dos profissionais de saúde devido aos reflexos que impõem para a saúde materno-infantil. Nessa pesquisa, a prevalência do uso de substâncias psicoativas nos 3 últimos meses foi de 28% nas puérperas, com destaque para o uso de tabaco e álcool. Esse panorama expõe que o uso do tabaco no puerpério constitui-se um desafio à saúde pública, suscitando o desenvolvimento de ações educativas que exponham as consequências do uso dessa substância, bem como na elaboração de planos terapêuticos que englobem estratégias de redução ou abstinência, considerando-se o grau de dependência desenvolvido, sua singularidade e o período de vida vivenciado. Deixo aqui o meu endereço para contato. Obrigada. Olá, meu nome é Clédia. Hoje eu vou apresentar parte dos resultados da minha dissertação do mestrado sob orientação da professora Fabiana Botelho. O título do meu trabalho é Frequência do HLA-DQ2 e sintomas associados à doença celíaca em pacientes com doenças autoimunes da tireoide. O que é a doença celíaca? A doença celíaca é caracterizada por uma enteropatia autoimune desencadeada por ingestão de glúten em indivíduos geneticamente predispostos, portadores de haplotipos do antígeno leucocitário humano, o HLA, principalmente o HLA-DQ2 ou o HLA-DQ8. O glúten está presente em cereais como o trigo, centeio, a cevada e seus derivados. A sua ingestão pode provocar lesões na mucosa do intestino delgado
pode levar a uma interferência na absorção intestinal e na absorção de micronutrientes. Os portadores de doença celíaca podem apresentar sintomas gastrointestinais e extraintestinais. A etiologia da doença celíaca é composta por fatores ambientais e genéticos. Em relação aos fatores genéticos, o antígeno leucocitário humano, o HLA, confere 40% da variância genética. Grande parte dos pacientes apresentam um heterodímero DQ2. Uma minoria, 5% dos pacientes, apresentam um heterodímero DQ8. E os outros 5% apresentam pelo menos um dos alelos que compõem o HLA-DQ2. Esse estudo ele foi realizado com os pacientes que frequentavam os ambulatórios da nutrição e endocrinologia da Universidade Federal de Pelotas. Para participar desse estudo, era necessário possuir qualquer idade e ter um diagnóstico ou fazer uso de medicamentos para as doenças autoimunes da tireoide, então o hipotireoidismo ou hipertireoidismo autoimune. Primeiramente, foi aplicado um questionário com questões sociodemográficas e relacionadas aos sintomas associados à doença celíaca. Posteriormente, foi realizada a coleta das células da mucosa bucal com a ajuda de um suado. Participaram deste estudo 110 pacientes, com média de idade de 46 anos, a maioria entre 41 e 65 anos, houve predominância do sexo feminino, etnia caucasiana e entre as doenças autoimunes da tireoide, a que mais prevaleceu foi o hipotireoidismo. Entre os sintomas gastrointestinais, os que foram frequentemente citados foi distensão abdominal, dor abdominal e diarreia. E entre os sintomas extraintestinais, lesões de pele, emagrecimento e anemia foram as mais citadas. Uma pesquisa realizada com 145 indivíduos celíacos confirmados por biópsia também apresentaram que a distensão abdominal, dor abdominal e diarreia foram frequentemente citadas. E entre os sintomas extraintestinais, emagrecimento, anemia e lesões de pele também foram prevalentes, corroborando com os resultados do presente estudo. Em relação ao HLA-DQ2, 58,2% dos indivíduos eram positivos para pelo menos um dos alelos que compõem o haplótipo do HLA-DQ2. Destes, 25,5% foram positivos somente para o DQ2-alfa, 18,2% foram positivos para ambos os alelos do DQ2, tanto alfa quanto beta, e 14,5% foram positivos somente para o DQ2-beta. Um estudo no Chile observou que 53,9% dos celíacos e 43,9% dos parentes de primeiro grau de celíacos também foram positivos para o HLA-DQ2. Então, valores bem próximos ao encontrados neste estudo. Sendo assim, este estudo encontrou como frequência de 58,2% dos indivíduos eram positivos para pelo menos um dos alelos que compõem o haplótipo do HLA-DQ2. O haplótipo do HLA-DQ2 é um haplótipo de risco para a doença celíaca, por isso a importância de fazer uma investigação e um diagnóstico correto, porque através de um tratamento adequado, com a exclusão do glúten da dieta, os pacientes podem reduzir os sintomas e também a dosagem do medicamento utilizado para tratar a doença autoimune da tireoide. Então, um diagnóstico precoce evita complicações futuras, como deficiências nutricionais e linfomas intestinais. Obrigada!